I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Para você, galera ligada no canal 25, estamos começando mais um Placar Eletrônico. Eu sou Flávio Bagnoli, o F9, e hoje o programa tá cheio de coisas boas pra gente falar. Tivemos as quartas de final do Campeonato Paulista, vamos falar da Champions, vamos falar da Seleção Brasileira, vamos falar do Grenal. O Grêmio deu outra paulada no Inter, o Inter tá virando freguês do Grêmio. Temos as finais do Campeonato Carioca e muito mais. Nós estamos aqui no Placar Eletrônico Canal 25. Você assiste do mundo todo no www.canal25.com.br. E hoje eu estou aqui com duas feras aqui, ó, Nivaldo Moselli, o M10, e Alexandre Botelho, o correspondente internacional, que não é mais correspondente internacional. Agora o Alexandre Botelho já está virando uma figurinha carimbada aqui na mesa. Foi contratado. Foi. Contrato novo. E aí, ó. Tô sabendo que tá ganhando muito. Parece que passou o meu, hein? Passou. Ele é o cara... Vou começar com ele porque o Alexandre... Começa com ele. O programa comprou o passe dele. O Murilo, aliás, o Murilo Bronzeri não vai ser mais MB, vai ser MC. É Murilo Chinelinho. Porque sumiu de novo, ninguém sabe onde ele anda. Tá? Um abraço, Murilo Bronzeri. Vou começar com a lei aqui. Ordem de salário, né? Tranquilo. O cara já chegou, o passe acabou de ser contratado. Ale... Aí, Flavião. Obrigado, cara, de você ter vindo aqui mais uma vez. Imagina, e a gente queria saber o seu destaque inicial. O pessoal de casa aí está aguardando ansiosamente o seu destaque. Não, maravilha, mais uma vez obrigado. Um abraço aí à galera que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui com o Moselli, essa fera aí, com você, Flavião. Pena que o Murilo mais uma vez, né, nos abandonou aqui, mas tem virado uma rotina, mas tudo bem. Bom, meu destaque inicial, rapidamente, aí vai ser, na verdade, uma preocupação, né? Todos nós que somos amantes do futebol, a gente gosta, vive de futebol, respira futebol. Para mim, o destaque inicial é uma preocupação no nível do futebol apresentado nos 4 jogos aí do Campeonato Paulista. Eu assisti os 4, né? Parece que foi uma punição para mim assistir os 4 jogos, porque... Com exceção do jogo do Palmeiras, que na minha opinião foi um pouquinho melhor tecnicamente, pouquinho melhor. Os outros jogos do São Paulo, do Corinthians, o do Santos ontem, então, foi horrível, horrível. É uma coisa que a mim me preocupa muito, né? Pensando em formação de jogadores para a seleção, para a continuidade, pensando que esses 4 times, os grandes de São Paulo, em teoria são times que no Campeonato Brasileiro deveriam fazer um papel muito bom de protagonistas do Campeonato Brasileiro. E olhando o nível desse futebol, me preocupa bastante. Mas nós vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar mais sobre todos os clubes paulistas aí durante o campeonato, o programa. E... Fala, fera. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao comando. O Murilo Chinelinho desaparece. Devagarinho aí... a gente derruba ele também. Não. O Murilo é o cara. Qual que é o seu destaque inicial, Moselli? Um abração, Ale. Valeu. De volta aí com a gente. Um abraço para os amigos aí. Eu vou falar um pouquinho do Carille. Vou endossar tudo o que o Ale falou. Realmente o nível do futebol brasileiro está fraquíssimo. Principalmente do Campeonato Paulista, que não é qualquer um. São salários altíssimos que os jogadores ganham. É isso que a gente tem que colocar também na balança. É impressionante com esses salários jogar o que estão jogando. Mas o destaque fica pela teimosia do Carille. Eu acho que tem hora que ele sai um pouquinho, na entrevista ontem ele estava meio nervosinho já também, e eu vou em cima disso aí. Vou dar 2 exemplos. Primeiro o Sheik, ele está jogando, Sheik, 39 anos, fez o gol, decidiu 2 jogos, mas a temperatura que estava ontem, deixa ele no banco, vai com calma, fala Sheik no segundo tempo, no intervalo, prepara você, vai estar mais tranquilo o jogo. Você vai entrar em condições praticamente iguais aos adversários. Então ele começa com o Sheik naquela temperatura. E depois, o segundo, ele insiste com o Romero.
O time sai perdendo de 1-0, ele vai para o intervalo e volta com o Romero, por quê? A maior característica do Romero é a marcação do lateral. Então o Carille, embora você tenha ganho o Campeonato Brasileiro, ganhe o Campeonato Paulista com todos os méritos, sai devagar. Está dirigindo o Corinthians. Não é qualquer time que está dirigindo, não. Então precisa tomar cuidado com essa teimosia, que vem um pouco do Tite. O resultado do Corinthians ontem foi surpreendente, assim como o do São Paulo também. Por mais que o São Paulo não venha bem, eu acho que o São Paulo... todo mundo esperava que o São Paulo também conseguisse um resultado um pouco melhor. Mas agora nós vamos falar um pouquinho individualmente de cada jogo para a gente poder aprofundar um pouco mais. E eu acho que a gente tem que começar a falar do São Paulo. Tá? Os jogos de... Acho que eu vou seguir a ordem. Os primeiros jogos de sábado, depois os jogos do domingo. Ale, o que você acha que acontece com o São Paulo, cara? Falta vontade, os jogadores completamente apáticos do jeito que eles foram. Parece que o São Paulo aceita as derrotas. Aonde, na tua opinião, você acha que está o maior problema do São Paulo? Porque o São Paulo reformulou a diretoria, fez tudo que teoricamente deveria fazer para dar uma mexida, trocou o técnico, contratou algumas novas peças para suprir as peças que tinham saído, de alto nível, como Hernanes e Lucas Prato. Onde você acha, na tua opinião, que está o maior problema do São Paulo hoje? Bom, Flávio, uma coisa que a gente já vem discutindo aqui nos últimos programas, quando eu estava aqui, ou mesmo quando não estava fazendo parte aqui, o que vem sempre discutido o São Paulo é uma bagunça de cima, né? Os problemas começam lá em cima. Infelizmente, a curto prazo a gente não vê uma mudança, a diretoria permanece sendo a mesma, tentam tapar os buracos aí, contratando peças, de novo, que a gente já falou, como Raí, Lugano, Ricardo Rocha, que eu não entendo exatamente o papel deles. A gente vê o Raí algumas vezes um pouco mais envolvido, estando à frente em algumas entrevistas, participando de algumas negociações aí de jogadores, mas Ricardo Rocha e Lugano, sinceramente, eu não entendo qual que é o papel deles ali. E não são salários baixos, nós já comentamos isso também. Então começa esse problema. Depois, o São Paulo é um eterno time em formação, né? Porque a todo momento está trocando de técnico, entram peças novas, troca o goleiro a todo momento, troca as laterais, não consegue dar uma sustentação, não consegue formar uma base. O time não tem uma sequência. Tem uma sequência. E aí, é incrível falar isso, né? Mas o São Paulo o problema maior do São Paulo acaba sendo as vitórias. Porque as vitórias acabam acobertando os problemas que tem. Então, o São Paulo veio de duas vitórias, né? Ganhou do CRB e depois teve outra vitória no Campeonato Paulista. Vitória sobre times fracos, né? Sobre times fracos, mas que acaba escondendo todos os problemas. Porque aí começa a falar, não, mas ganhou, agora vai, agora melhora, agora achou o time. E aí no final, aí toma uma paulada do São Caetano, da forma como foi, sem jogar o time. Eu particularmente não acho que falte vontade, eu não vejo que falta vontade, eu acho que falta realmente qualidade. Falta qualidade. Aí você vê um time totalmente desconfigurado em campo, né? Eu assisti o jogo, para quem assistiu também, efetivamente vê uma pelada no jogo do São Paulo. São 10 jogadores na linha, correndo para todos os lados, sem posição fixa, não tem uma jogada, não tem uma passagem, uma ultrapassagem de um lateral, um meia que se desloca, não tem. Alguém pega a bola, tenta achar... O time parece um amontoado mesmo. São 10 pessoas que se encontram como um jogo de várzea, de final de semana, que você se encontra no final de semana para jogar. Mas eu fiquei preocupado, apesar de você não concordar muito com a minha opinião, mas eu fiquei preocupado de ver a forma como o São Paulo aceita a derrota. Os jogadores, eu não vejo o jogador sair de campo bravo, estressado, porque perdeu. Não, eles dão entrevista, perdemos, a gente precisa melhorar, precisamos fazer diferente. Então é essa também postura que eu acho que mas que vem de precisa cima, mudar, né, Flávio? Acho que vem de cima um pouco, né? Da diretoria, não tem a cobrança certa, não tem o respaldo da diretoria. É um conjunto. E os jogadores, no final das coisas. contas, né, Flavinho, os jogadores são funcionários de uma empresa, né? De novo, fazendo sempre um paralelo com a empresa, é o seguinte: o funcionário da empresa fala, bom, lá em cima ninguém está nem aí com o que está acontecendo, não sou eu que vou ficar me matando aqui, o meu salário está em dia, aparentemente, tudo está certo, eu faço aquilo que der, o que não der também. Tá, mas não dá para ter esse pensamento no clube do tamanho de São Paulo. Não pode ser, por isso que as mudanças têm que vir de cima. É inaceitável. Enquanto não acontecer essas mudanças, eu acho que São Paulo vai continuar amargando isso. Vai começar o brasileiro torcendo para não cair, como foram os últimos, e vai continuar essa bagunça que está, infelizmente. Moselli, o Ale tocou num ponto aqui que eu acho que é importante. O São Paulo, ele não tem muito essa sequência, por quê? Porque trocam muitas peças. Você não acha que essa troca constante de peças e de posições e de nomes de jogadores
também não passa pelas contratações ruins e pelas peças com pouca qualidade que o São Paulo tem? Eu acho que realmente você tocou num ponto certo. As contratações não foram as que o São Paulo precisaria. Não deram certo, já não estão dando certo. E tinha um dinheiro razoável para poder investir com mais calma. Mas eu ainda tenho esperança, eu vi o jogo também, não gostei. São Paulo é a fotografia do Dorival Júnior, o desânimo, o descrédito, a falta de vontade, a falta de plano tático do time. Isso aí é da herança do Dorival Júnior. Mas eu estou acreditando muito no Diego Aguirre. Eu disse no programa anterior que eu achei que foi uma contratação certeira, é um técnico que forma equipes, ele já provou isso quando o Santos decidiu com o Peñarol a Libertadores. Ele era o técnico do Peñarol e ele pegou o Peñarol como estava, numa draga, estava quase em último lugar na tabela do campeonato uruguaio, e ele levou o time. Então ele tem um histórico, ele fez um trabalho bom no Inter. Então a esperança fica, apesar de tudo, concordo com a Ale, da diretoria do São Paulo, que vem errado. É problema, eu acho que interno, lá de oposição que tem, que não falam, mas não aparece, mas tem isso aí, isso aí incomoda muito. Eu acho ainda que o Diego Aguirre deve arrumar esse time do São Paulo, do jeito dele, os jogadores que tem. Que o que está faltando é isso também. Você não pode falar que, por exemplo, o Júnior Tavares, ele tem uma certa técnica. O que está faltando é enquadrar ele no esquema tático. Que o São Paulo ali falou bem, não tem um esquema tático. Falou, nosso time é limitado, nós vamos jogar assim. Não podemos fazer mais que isso. Esse é o nosso limite. Que é mais ou menos o que o Carille fez no Corinthians. Já está falando do Corinthians. Não, é só um exemplo. Já voltou. Você não pensa... O coração dele... Você não pensa que o Corinthians é muito mais... O coração dele bate muito forte. Não, você não pensa que o Corinthians é muito mais que o São Paulo, não. É que é um time que está mais treinado, está jogando mais tempo junto. E tem sequência. Então eu volto a falar, a esperança fica da torcida do São Paulo, fica no Diego Aguirre, de arrumar um time pelo menos competitivo, conhecendo as limitações que tem, e eu acho que São Paulo corre risco no Campeonato Brasileiro, lógico, vai ter que contratar mais, mas com isso que tem para disputar o nível do Campeonato Paulista, que eu acho que o São Paulo reverte esse resultado, e vai ficar entre os 4, que não são os 4 melhores, são os 4 menos piores. Bom, resumindo, para a gente finalizar o São Paulo aqui e depois passar para o próximo time, eu acho que é o seguinte: a diretoria do São Paulo tem que parar de brincar com o São Paulo, cara. Todo mundo tem time do coração aqui e todo mundo se acostumou ao longo da história, não é da história do futebol brasileiro, a ver o São Paulo brigando. São Paulo foi, na época do Muricy, foi tricampeão brasileiro, deitou em cima de todo mundo, tricampeão Libertadores, tricampeão no Mundial, sempre com grandes equipes, grandes jogadores. Não dá para o São Paulo faz 10 anos que está nessa situação, 10. O último campeonato do São Paulo brasileiro, um campeonato importante que foi o brasileiro, faz 10 anos. Até quando o São Paulo vai continuar nessa situação? É importante para o futebol, o time do tamanho de São Paulo, brigar por títulos, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo, com o Grêmio, com todos os grandes. Entendeu? Então, diretoria de São Paulo, cuide bem disso tudo. O patrimônio do São Paulo é a torcida não está aguentando mais. No Brasileiro do ano passado, a torcida segurou a onda, lotou o Morumbi, empurrou o São Paulo quando precisou e ajudou muito o São Paulo a sair da situação que estava. Se a torcida abandonar, aí a coisa vai ficar ruim, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vamos falar do Palmeiras agora, que também jogou no sábado, seguindo essa linha aí. Eu vou começar pelo Moselli agora. Moselli, você assistiu o jogo? O que você achou do time do Palmeiras, da atuação? Assisti. O Palmeiras é difícil jogar em Mirassol. Em Mirassol não, em Novo Horizonte. Novo Horizonte, muito calor. Em Mirassol também, lógico. É que o jogo foi às 19, ajudou isso, né? Ajudou um pouquinho, mas é difícil jogar por causa das dimensões do campo também. É um campo que é muito limitado para você entrar com um esquema tático perfeito, entendeu? Mas o Palmeiras eu acho que foi bem, vai indo no limite deles. O Roger está indo bem também. O Roger tem uma vantagem. Ele tem jogadores que ele pode pensar em mudar, ele tem alternativas. É que o Corinthians, é que o São Paulo, que o Santos não tem, o Palmeiras tem.
Então, se não está indo bem, dá para ele ter uma outra alternativa num outro jogador. Aposto que ele apostou no William. Se bem que eu acho que ainda, falam que eu pego muito no pé, mas o William, Keno, isso aí a gente são velhos conhecidos. Não são esses jogadores que vão resolver os problemas do Palmeiras. Quando falta o Borja, quando falta Dudu, quando falta Lucas Lima. Então não vai. Teve um jogo que o Palmeiras perdeu com esses jogadores. Então, mas o Palmeiras, dentro do que foi proposto, é o grande favorito para o Campeonato Paulista, na minha opinião, até vou arriscar já. É o 90% o título vai para o Parque Antártico. Eu falo Parque Antártico, eu sou das antigas, né? Porque vai para o Parque Antártico, vai ficar lá na sede esse título aí. É difícil o Palmeiras perder. Vai ter que se esforçar muito pelo nível dos adversários que vai ter pela frente. Mas eu gostei do jogo do Palmeiras. É um time que está, como eu disse, difícil jogar lá, mas jogou dentro do padrão que teria que fazer. Normal, sem surpresa nenhuma. Ganhou a hora que queria, entendeu? Isso que é legal. É legal isso no time no futebol. O time ganha quando quer. E ganhou quando quis. Futebol se decide dentro de campo, né? Ninguém ganha campeonato com favoritismo. É, isso né? aí. Mas o Palmeiras deu um passo grande para as semifinais. Na minha opinião, acho que o Palmeiras já está classificado para as semifinais. Dificilmente o Palmeiras vai perder de 4 gols de diferença do Novo Horizontino em casa. E É muito difícil acontecer isso. Flávio, Mas futebol é futebol. E você vê que o Palmeiras ainda tem mais para dar. Então, se tem problema com o Jailson, tem 2 goleiros excelentes, que na minha opinião são melhores que ele. Tem o Diogo Barbosa para entrar ainda, tem o Dudu Dracena que está se preparando. Tem alternativas. Tem isso muitas que é peças. importante, tem muitas peças. Ale, você concorda com o Moselli que o Palmeiras é o grande favorito para o Campeonato Paulista? E eu queria te fazer uma segunda pergunta. O Borja, ele vai ficar fora das semifinais por conta da convocação para a seleção colombiana. Você acha que o Borja vai fazer falta? Ou você acha que o Palmeiras vai ficar mais competitivo e melhor se o Roger fizer uma nova aposta, uma nova composição do ataque? Eu acho que o Palmeiras ganha um excelente reforço com a saída do Borja. Eu acho que o Borja, continuo dizendo, para mim é um jogador caneleiro. Nossa. Hoje eu sei que ele é artilheiro do Campeonato Paulista, mas é um jogador limitadíssimo. Não, ele é melhor jogador das Américas do ano passado, não foi? Ano retrasado. Retrasado, né? Mas se a gente remediar aqui a história também, né, Moselli, a gente pode falar de 3, 4 jogadores que foram artilheiros do Campeonato Brasileiro, que depois disso nunca mais ouviu falar, jogadores que jogaram no Goiás, que foram artilheiros do Campeonato Brasileiro. Dimba, Josiel, no Paraná Clube. Até pedindo desculpa para você, eu insisto nisso, porque eu boto tanta fé no Borja, eu acho que ele é um jogador fundamental nesse esquema do Palmeiras. Eu acho sinceramente, muito ruim. Eu acho ele muito ruim. Como um centroavante, você jogar num time que o Palmeiras tem, com a qualidade de meio campo e meias que chegam, como o Dudu, como o Keno, como entra. Se você não for artilheiro do campeonato, como o Campeonato Paulista, fraco do jeito que é, aí você tem que parar de jogar futebol. Né? Se você, como centroavante, para jogar ali, parado, ali na frente, bola vindo de Dudu, Lucas Lima. Tem Scarpa, Guerra. Pelo amor de Deus, né? Ele foi convocado. Felipe Melo. Né? E colou 9 da Colômbia. Mas aqui no futebol colombiano também, a gente sabe o que vai acontecer com o futebol colombiano, né? Então você acha que a ausência do Borja vai deixar o Palmeiras mais favorito? Muito mais favorito. E tem outra, hein? 2 pontos. O Thiago deve estar adorando em casa. Beijo, Thiago. Ó, você arrumou um aliado seu aqui, ó, o senhor e o seu MB. Não, sinceramente... Desculpa estar pondo fogo na fogueira, mas você acha mesmo que o Keno tem mais qualidade que o Borja? O William? O William... O nível que você está falando? O William, para mim, tem muito mais qualidade que o Borja. Você acha mesmo? Para mim, tem muito mais qualidade. O William nunca jogou em time nenhum. Muito mais qualidade. Foi reserva. Mas eu acho que ele tem muito mais qualidade. Desculpa estar insistindo que é um negócio que vai de encontro mesmo no meu pensamento que o seu. Eu acho que você olhando o jogo do Palmeiras, o Borja me fala uma bola que ele consegue dominar a bola para ele mesmo. Ele parece uma parede. Um centroavante que joga de costas para a área, porque ele sabe jogar de costas para o gol. Ele não consegue fazer um pivô. Eu não vejo ele fazer um pivô. A bola parece uma parede, bate nele e volta. Ele não consegue dominar uma bola. Aí ele faz um gol que a bola passa na frente da área, ele está ali e ele mete pro gol. Hora ou outra ele faz um gol, como ele fez no jogo que o Palmeiras ganhou fora de casa, que ele fez um meio que um voleio, um belo gol.
Eu digo, ele não faz nunca mais um gol desse. Ele é caneleiro, é Quem é muito melhor, ruim. Trellis ou Borja? Ah, é difícil, hein? Se juntar os... Nossa Senhora! Se você juntar os dois, não dá metade do jogo. O Borja, ele divide muito opiniões. O E Borja, você, ele... Flávio, qual a sua opinião? Eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião Eu particular tô do Borja. insistindo, desculpa, mas... Eu tenho uma opinião particular sobre o Borja. Eu acho que ele realmente, tecnicamente falando, ele é um jogador fraco. Ele não tem um bom domínio de bola, ele não tem uma boa visão de jogo, ele não tem um bom passe, ele não faz um pivô bem feito, mas ele é um jogador que ele tem um arremate potente com as duas pernas. E ele, quando sobram bolas em boas condições, muitas vezes ele tem grande chance de fazer os Mas gols. aí, desculpa, mas eu também, viu? pode Se ser eu estiver num campo e sobrar uma bola em boas condições, só o goleiro, de 10 eu vou acertar 8. Mas Ale, o Moselli tocou num assunto que eu acho que a gente também tem que considerar com relação ao Borja. Ele não jogava num time que era uma máquina, que era o Atlético Nacional. Eles conseguiram ser campeões da Libertadores e ele conseguiu ser o artilheiro. Ele fez gol em todas as finais, inclusive no São Paulo, ele fez 2 gols no Morumbi. Então, assim, ele não é um jogador Ele é um veterano. jogador limitado. Ele é jovem, ele tem 22 anos. 22 anos. Mas, assim, eu concordo com você que ele é um jogador extremamente limitado tecnicamente. Mas ele é um jogador que pode contribuir para o Palmeiras, fazendo gols importantes. Agora, eu acho que o Roger também, ele vai ter que entender uma forma, já deve fazer isso, treinar uma forma do time jogar sem ele. Sim, Agora não vai ter outra isso aí. alternativa. Sim, porque não tem alternativa. Ele vai ter que Aí ver eu se o concordo. Williams se encaixa, porque o Palmeiras, com essa característica do Borja, o Palmeiras só tem um jogador, que é o Daverson, que também não é Que grande também, coisa pelo amor de tecnicamente, Deus. e que também está machucado, tá voltando de contusão agora, né? Então, ele vai ter que arrumar um jeito do Palmeiras jogar sem essa referência. Sim. Então, vamos ver Agora, o que vai acontecer. eu acho que tem agora. peças para isso. Eu acho que o Palmeiras tem peças para isso. Agora, 2 pontos que eu queria tocar aqui. Ontem, assistindo o jogo, desculpa, no sábado, né? Aparentemente, o Borja saiu um pouco, não sei se ele saiu contrariado, mas ele saiu vaiado. Pelo menos na transmissão da televisão, o repórter que estava de campo falando que o Roger tirou ele porque perdeu a paciência com ele, de lances que ele errou, lances que ele não fez. Ele errou muitos Enfim, lances seguidos já não no é a segundo primeira tempo, vez que ele sai numa condição como essa do Palmeiras. Eu não sei se esses jogos fora, se o Palmeiras encontrar uma maneira de jogar com ele fora, não sei se a volta dele para o time titular será tão fácil. Aí eu não sei o que isso vai gerar no vestiário para o Roger administrar. Além disso, também o Keno ontem entrou, mas concordo com você, Moselli, o Keno para mim também não é uma primazia Limitado, de qualidade. limitado. É um jogador que tem um preparo físico, tem uma velocidade interessante, mas quando ele fez o gol também, parece que na comemoração ali teve um desabafo, que ele também parece que não está gostando de ficar fora do time. Nós já havíamos comentado isso, que o Roger teria esse problema. São muitos jogadores que estavam em evidência no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, no mesmo time, e só jogam 10 na linha, né? Jogam 11 no time. Então, alguns vão ficar de fora e parece que já começa um descontentamento no vestiário que o Roger vai ter que administrar isso aí de alguma maneira. Bom, Palmeiras é isso, Palmeiras ganhou bem, eu acho que na minha opinião o Palmeiras já está nas semifinais. Agora tem que seguir os outros jogos aí para ver o que vai acontecer no meio da semana. Ale, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho do Santos. Você assistiu o jogo do Santos ontem? Infelizmente eu assisti o jogo todo. Acabou o O jogo, Ale eu assiste tive... tudo. Acabou o jogo, eu tive a certeza que Dê eu a sua perdi opinião tempo. sobre o jogo de ontem, entre Santos e Botafogo eu vou- Ribeirão, enquanto você vê as imagens na tela aí. Eu vou repetir as palavras do narrador do jogo, né? Em algum momento do jogo ele disse: senhoras e senhores, estamos vendo uma das cenas mais tristes do futebol. Tamanha falta de qualidade do futebol ontem, apresentado por Santos e Botafogo. O jogo foi péssimo. O jogo foi muito, muito Um ruim. dos piores jogos que eu particularmente vi na minha vida. Se eu puder enumerar 5 jogos, esse foi um dos 5 piores que eu já assisti. Em todos os sentidos, Flávio. Qualidade individual dos jogadores. E olha que o Santos tem jogadores interessantes, hein? Entraram jogadores que a gente vem comentando ao longo do tempo, que são jogadores que prometem bastante, mas efetivamente não fizeram nada. E é o que me preocupa ainda mais, é que a gente vem falando muito do Jair Ventura como um técnico promissor, que fez um trabalho interessante no Botafogo sem qualidade, enfim, toda essa parte. E eu não vi nenhum esquema tático ontem no Santos, com jogadores de qualidade. O Santos tem jogadores de qualidade. Na minha opinião, se eu comparar o time do Santos em termos de qualidade com o São Paulo, por exemplo, o Santos oferece mais qualidade. São jogadores mais novos que vêm trabalhando de uma maneira até interessante. Me preocupou muito essa parte do Santos. Não sei o que vai acontecer. O Santos, para mim, hoje, junto com o São Paulo,
não vejo o Santos com chances de chegar na final do Campeonato Paulista. Moselli, e aí? Você acha que essa situação do Santos se deve a quê? Porque o Santos tem bons jogadores, mas então não tem um elenco tão recheado. Mas você acha que é porque a equipe é muito jovem, porque o Jair Ventura está começando? Eu acho que passa um pouco pela idade dos jogadores. Que esse menino aí que está entrando, o Rodrigo, estão falando maravilhas dele, mas precisa ir devagar. Mas é um bom jogador, mas camisa, é muito jovem. Mas a camisa do Santos, a camisa que foi do Pelé, foi do Edu, uma camisa que tem muita história, então precisa tomar muito cuidado. O Santos perdeu a parte fundamental do time dele, que era o Lucas Lima, era o coração da equipe do Santos. E eu concordo com a Lê no que ele está falando do Jair Ventura. Você ser técnico do Botafogo, quando você vem nas categorias de base, tudo, conhecendo os jogadores que você está lidando, é uma coisa. Agora, você cair numa equipe da grandeza do... Não é que o Botafogo não seja grande, não está grande, mas o Santos tem uma tradição imensa e a torcida cobra muito. Você viu o que aconteceu com o Zeca. Então, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que o Santos, dos 4... também não tem nenhuma chance de ser campeão. Eu falei que eu posso dar minhas fichas no Palmeiras, mas o Santos tem que melhorar muito. Vai ter que contratar também para o brasileiro, que o risco eminente que o São Paulo tem no brasileiro, vai ter o Santos também. Não tem dúvida nenhuma. Bom, pessoal, nós vamos dar uma parada para o nosso intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar do Corinthians, vamos falar da Champions League, que já estão com os sorteios já definidos, os encontros definidos. Vamos falar da Copa do Brasil, Libertadores e Seleção Brasileira. Não desligue, hein? Vai tomar uma aguinha e volta. Estamos lhe aguardando. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got bad dreams to take over the world. I got Estamos de volta aqui com o Placar Eletrônico. Gente, como esse comercial da Polo Air é bonito. Beleza, hein? né? Beleza. O que tem de gente bonita lá, hein? Bonita, bonita. Linda, Polo Air. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians agora. O Corinthians ontem foi derrotado no Pacaembu. Todos, depois daquela grande polêmica de que o Bragantino tinha vendido o mando, que o Corinthians ia jogar 2 jogos em casa, ia deitar em cima do Bragantino. Dentro de campo, 11 contra 11, e não foi isso que se viu no jogo de ontem, né? O Corinthians foi derrotado, o Corinthians não jogou bem, né? E agora vai ter que tentar fazer o resultado em casa e vai ser um jogo difícil. O Bragantino mostrou que soube como jogar contra o Corinthians. Moselli, você assistiu o jogo, fala um pouquinho. Sim. Você já falou um pouquinho na abertura inicial sobre o Corinthians. A gente sempre mas está falando do Corinthians. Por que será, né, Por que Ale? será? Por que será que o Moselli sempre fala do Corinthians não sei, na abertura? não tenho ideia. Mas, Eu ó, acho que é coincidência isso. Ó, mas dá para falar do Corinthians com um pouquinho de tristeza até, viu? Que o Corinthians está num caminho que conquistou o título brasileiro merecidamente, conquistou o Campeonato Paulista, ponto. Agora é outro ano, é outra história, saíram 3 jogadores importantes, permaneceu o mesmo técnico, a mesma equipe. Isso aí ajuda um pouco, mas não ajuda muito. Tem que ter as decisões também. O Carille tem que tomar decisões. Mudou, eu acho que a zaga
está tomando muito gol de bola parada. É incrível como o Corinthians está tomando gol de bola parada. É posicionamento, é treinamento. Isso aí é treinamento. E eu acho, o Corinthians vem numa sequência, se você for ver, o Corinthians perdeu do Campeonato Paulista, hein? E nós estamos vendo o nível do Campeonato Paulista. Perdeu do Santo André, depois perdeu do São Bento. A sorte é que aparece o Palmeiras. Quando parece que vem o Palmeiras, o Corinthians joga tudo que pode e mais um pouco. Você está falando que o Palmeiras é freguês do Corinthians? É isso? Não, É isso? Não é. Eu acho que é uma motivação, acho, do clássico, da tradição. Então o Corinthians se motiva num jogo assim. E tem dado certo. No Campeonato Brasileiro também aconteceu. Aí voltou, empatou, até marquei aqui, ganhou do Mirassol com um gol do Sheik, um gol que ele achou lá. E perdeu do Bragantino. Então, em 18 pontos disputados no Campeonato Paulista, na sequência, o Corinthians ganhou 7. Mas no meio tempo aí, no meio da semana, não. o Corinthians ganhou o jogo da Da Libertadores. Libertadores. Deportivo Lara. Estou falando do Campeonato Paulista. Então, precisa tomar cuidado. Eu acho que o Corinthians precisa reforçar urgente. A diretoria está batendo cabeça, tentando achar. Agora não adianta, com a camisa e a tradição que o Corinthians tem, contratar Júnior Dutra, contratar o Marquinhos Capixaba lá, o lateral esquerdo. Juninho Capixaba jogou 2, 3 jogos. Então tem que colocar. E o Emerson Sheik, que é o que está ajudando. Parece incrível. Agora, ele tem o limite dele também. Então o Corinthians está numa situação delicadíssima também para campeonato, para sequência, Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Campeonato Paulista dá para o gasto, pode ser vice-campeão até, mas a sequência do Corinthians, exemplo do Santos, do São Paulo, precisa tomar muito cuidado, que não vai ser fácil, não. O Corinthians não vem jogando. E só um último ponto, a insistência que ele tem com o Romero. Eu não sei, ele deve ser parente, ou ele deve ter algum cunhado, algum primo no Paraguai. A emoção dele. E não é possível. É demais. Não é possível a insistência. Não é que ele marca, taticamente ele joga bem. Mas o Corinthians está perdendo do Bragantino. O Corinthians precisa atacar. Não precisa um ponta que marque o lateral. Pelo amor de Deus. E essa insistência do Carille, não sei até quando vai. Quer dizer, a paciência da torcida, ontem já deu para ver também, que está terminando, né? Ale, bom, todos nós acompanhamos o que o Corinthians fez o ano passado, foi campeão paulista e brasileiro, quando ninguém acreditava. Todos também somos unânimes em dizer que o Carille teve uma importância gigante em tudo isso. Teve. Né? Da forma como ele organizou o time, que entendeu as limitações técnicas do time. O Corinthians jogava de uma forma simples, eficiente, fechadinho, puxando os contra-ataques. Nós sabíamos que tinha o Jô, que era um jogador que foi extremamente importante, o cara que segurava no mínimo 2 marcadores com ele, abrindo espaço para quem vinha de trás. Mas você acha que... Porque é o seguinte, o futebol hoje tem muita tecnologia, todo mundo estuda todo mundo. Chega uma hora que fica mais difícil você continuar jogando. Até o Barcelona, que era aquela máquina, chegou um momento que ele começou a ter dificuldade, porque começaram a estudar, a criar alternativas para tentar neutralizar o ponto forte. E o Corinthians, como foi o time que foi o grande campeão do ano passado, todos os outros adversários com certeza devem ter feito isso. E a gente começa a sentir que o Corinthians tem um pouco de dificuldade hoje, até quando joga contra times mais fracos ou inferiores tecnicamente. Você acha que o Carille, ele tem que mudar? E você acha que ele consegue mudar com as peças que ele tem? Você acha que o elenco do Corinthians tem peças com qualidade suficiente para ele mudar esse esquema que já está ficando manjado? Flávio, é difícil, né? É difícil porque você pontuou bem aí. Os outros times se preparam também para jogar o que o outro time tem as partes mais fortes, né? Se preparam para isso. Eu assisti o jogo do Corinthians ontem também. Apesar do placar 3-2, 5 gols, mas tecnicamente o jogo foi muito ruim também, né? E que, como você falou no começo, nos surpreende um pouco também, porque a gente espera sempre o Corinthians... como o Moselli disse, que já tem uma base, o mesmo técnico já há algum tempo, o mesmo modo de jogar, você sempre espera o Corinthians jogando de uma maneira um pouco melhor. O Corinthians vem sentindo, na minha opinião, bastante a falta do Jadson no meio campo.
né? O Jadson vinha trabalhando bem no meio campo junto com o Rodriguinho, o Gabriel fazendo aquela proteção ali. Eu gosto muito daquele outro volante que joga com o Gabriel, o Maicon. Acho que ele Maicon é bom, melhor jogador em campo. Olha, o René Júnior também é bom e que se contundiu. O René Júnior é um jogador que poderia ajudar o Corinthians. Mas ontem você via que com a falta do Jadson, os dois volantes ficavam muito presos. Não saíam para o jogo, saíam muito pouco para o jogo. Né? O Maicon chegou uma vez, chutou uma bola na trave logo no primeiro tempo, mas depois o resto do jogo todo, teve os dois volantes muito na área defensiva, né? Apoiando muito pouco. Eu acho que o Corinthians vai sofrer a falta de um elenco maior e com qualidade, mas tem algumas peças interessantes. Esse jogador Pedrinho, que é muito novo, mas entrou ontem, deu uma dinâmica diferente na hora que ele entrou para o jogo. É um jogador que tem ele tem uma habilidade forte, carrega... não quero comparar de jeito algum, mas ele, parecido um pouquinho com o Messi, ele tem a velocidade com a bola muito, muito próxima ao pé, que é difícil isso, né? Então ele consegue carregar em velocidade com a bola próxima do pé, deu os 2 chutes pro gol ontem interessantes. Ele parece ser um jogador bem promissor. Parece um jogador interessante. Mas é muito jovem para receber uma carga de responsabilidade. Sem dúvida alguma, mas é um jogador interessante para entrar ao longo do tempo, para você ir dando essa experiência para ele, né? Então, é isso que eu penso, Ale, Flávio. A temperatura que estava ontem, desculpa, a temperatura que estava ontem, começa o jogo com o Pedrinho. E o Luca? Faz os caras. Por que não usa o Luca? O Luca é preguiça. Né? Não é preguiça. Nossa, ele tem uma preguiça de jogar no Corinthians. Não. O Luca não dá. Mas eu concordo com você. Mas voltando no Pedrinho, tem que jogar no segundo tempo, Sheik no calor. Põe o menino, põe os backs do Bragantino, os 2 zagueiros pesados. Põe os meninos lá para correr. Aí o Sheik, tá bom, fez a massagem direitinho. Segundo tempo. Pô, também acho, concordo. Isso aí não é uma. Também concordo. Não é descobrir a América, é um negócio natural. Bom, agora no meio da semana nós vamos ter as definições dessas vagas. As pontuações, elas continuam se somando. O Palmeiras estava 3 pontos na frente do Corinthians na classificação geral, somando a pontuação do campeonato todo. Agora ontem ficou mais 3, ficou 6. E o saldo de gol aumentou absurdamente, porque o Palmeiras ganhou de 3 gols de diferença e o Corinthians diminuiu 1 gol do saldo. Então é muito provável que o Palmeiras vai, até o final do campeonato, decidir todos os jogos dentro da sua casa. O Palmeiras vai ter essa vantagem até o final. Daí para baixo está tudo muito embolado. Até os times do interior, o Novo Horizontino, que talvez caia fora, mas ele tem mais pontuação, por exemplo, que o São Paulo, que o Santos. Né? E até o Bragantino também, com essa vitória de ontem, né? Então, vamos ver como que vai ser o desenrolar nessa próxima rodada aí para finalizar. Eu queria o palpite de vocês. Moselli, dos 4, os 4 jogos, como que você acha que vai ser? Qual é a sua opinião sobre isso? Quem vai passar? Eu acho que o São Paulo reverte. Tá. Vai ser difícil. O mais difícil vai ser o São Paulo, porque o time de São Caetano é um time montado. Pintado deu uma arrumada no time. Bom técnico Pintado. O time está jogando bem. Pintado. Rodado, né? É um experiente, é macaco velho. Então ele vai saber. Vai ser difícil para o São Paulo, mas eu acho que passa pelo tamanho, pela torcida do São Paulo. E o Corinthians também reverte. Eu acho que fica os 4 grandes. Vai ficar os e 4 dos 4 grandes, o grande favorito é o Palmeiras. Tá. E você, Ele? Eu concordo 100% com tudo que o Moselli disse. O São Paulo, eu acho que passa, apesar de tudo, mas com muita dificuldade. Até me arrisco a dizer aqui, talvez ganhe de 1-0 e depois ganhe nos pênaltis, para ficar bem sofrido mesmo. Mas acho que os 4 grandes passam. E o Palmeiras, para mim, também leva uma grande vantagem aí no título já, eu acho. Tem uma grande chance, se acontecer isso que vocês estão dizendo, que eu também concordo, eu acho que os 4 grandes vão passar. Aliás, eu disse isso na semana passada aqui também, eu acho que vamos passar os 4 grandes, eu só não sabia como que iam ser os resultados dessa semana e o que ia mudar nessas pontuações aí, né? Mas do jeito que está pintando, será Palmeiras e São Paulo e Corinthians e Santos na semifinal. Em parceiramento, né? Está tudo caminhando para isso. Dá para mudar? Dá, porque o São Paulo e o Santos estão próximos de ponto. De repente o Santos empata e ganha nos pênaltis e o São Paulo ganha do São Caetano. Um faz 3, outro faz 1. Aí vai ter uma inversão. Agora, aí. Eu estou insistindo nisso aí, desculpa até ser insistente, mas que nem no jogo do São Paulo também, um exemplo. Tem o Diego Souza e tem o Nenê. Jogo 4 horas da tarde. Pô, põe os meninos para correr, ritmo de jogo de igualdade contra o São Caetano,
e guarda os dois para o segundo tempo. Eu não sei por que os técnicos, o Aguirre está começando só, não usam essa artimanha que eles têm. Mas eu acho que é o seguinte colocar também, no Moselli. começo do jogo? Ó, eu Desgasta. estava até conversando com o Ale sobre Não isso antes entendo, do não programa. entendo isso aí. Não O entendo. Aguirre chegou agora. Eu sei. Ele vai mexer nisso se ele achar. Mas no primeiro jogo, acho que a pressão interna no São Paulo deve ser enorme. Porque esses caras são os caras que foram contratados para resolver o problema de São Paulo. Não, eu estou falando do jogo que passou. Né? Então, mas é isso mesmo. Foi o primeiro jogo dele, né? O Diego Souza e o Nenê vieram como as grandes contratações para substituir Hernanes e Lucas Prato. Então, ele falou assim, não, eu vou com o que tem de melhor. Não interessa se está no calor, se Pelo o cara menos é na mais teoria, velho. o que Na tem de melhor teoria, é isso. o que me parece que ele pensou foi isso. Agora... Ele falou isso. Então, eu nem vi isso. Não, e Mas, aí, assim, Flávio, desculpa, mas tem um ponto que eu concordo com você Mas fica na também. minha cabeça isso mas aí. eu acho que ele fez Mas ele exatamente vai isso que o mudar. Flávio disse. Ele vai mudar. E já mostra que ele vai mudar. No meio do jogo, o São Paulo precisando ganhar, a primeira alteração que ele fez, ele tirou o Militão e colocou o Bruno. Que não é uma beleza, mas o Militão vinha muito mal, porque ele é mal. Então ele já falou, ele já mostrou, falou, olha, já foi mal, já vou colocar outro. Se que não eu tenho jogar, aqui. eu vou tirar. Eu acho que agora, tendo mais tempo de treinamento, talvez ele comece a Ele fazer vai algumas arrumar, alterações. o Diego arruma, é bom técnico. Então, uma outra coisa aqui também que eu acho que a gente tinha que falar sobre os campeonatos regionais estão rolando pelo Brasil aí. O Campeonato Carioca está nas finais. Ontem a gente teve uma cena bem triste lá no Rio de Janeiro, né? Uma jogada do Rildo com o João Paulo do Botafogo. Uma entrada por cima, Forte, de né? sola, Muito muito forte. Para quem joga bola, a gente sabe que essas jogadas às vezes elas acontecem. É uma ocasião de jogo. Mas a entrada da forma como ele entrou é muito imprudente. É muito difícil pra gente dizer se foi uma jogada, se foi uma entrada desleal Desleal ou leal, ou não. porque no calor do jogo você entra de uma forma, às vezes até tentando se proteger. Mas imprudente Mas- a gente mas pode foi afirmar muito forte. que foi imprudente. Agora, o que mais surpreende, lamentável, e o que mais surpreende foi a atitude do juiz, né? Porque juiz- independente de ter sido leal ou desleal, é um lance para cartão vermelho, claramente. Claramente um lance para cartão vermelho. E o juiz não estava mal colocado. Não, Você vê, não. tem uma câmera que está atrás do gol do Botafogo. Atrás do gol do Botafogo dá para ver claramente a gravidade do lance. Tanto é que o goleiro do Botafogo ele já sai correndo desesperado. E ele estava muito mais longe que o árbitro. O árbitro simplesmente deu cartão amarelo. O zagueiro do Botafogo disse que ouviu o barulho. Ou seja, porque o a juiz que está mais A próximo. jogada isso, é isso muito é- forte. isso é triste, É né? muito forte, é triste. Independente se seja o João Paulo, seja quem seja, né? Eles são colegas de profissão. É muito triste você ver um jogador vai ficar afastado. Tem alguns lugares do mundo, quando um jogador dá uma entrada imprudente como essa, ele fica suspenso o mesmo Mesmo tanto tempo. de Período tempo que o outro jogador fica ausente por conta da lesão que Na foi Itália ocasionada por sim. ele. Né? Então eu acho que isso deveria... A gente tem muita jogada ainda forte e desleal no futebol brasileiro que acabam machucando, lesionando os jogadores, impedindo que eles continuem jogando por um bom período. Eu acho que a gente tinha que rever alguma situação nesse sentido para evitar que jogadas como essa nos entristeçam como nós estamos hoje. Eu estou triste, eu vi a cena, fiquei triste. Agora, vão começar as finais da Taça Rio. Botafogo vai pegar o Vasco de novo numa revanche agora, né? E vai ter o Fla-Flu para depois decidirem a Taça Rio. O Campeonato Carioca é outro que também precisa melhorar muito seu nível, porque os jogos, olha... A torcida dá a resposta, Meu né? Deus, não é, vai não tem ninguém. ninguém. A torcida não vai. Mas, agora, uma outra... Seu Bronzelli, o senhor deve estar muito feliz. O Grêmio deu outra pancada no Inter. E que pancada, hein? Que pancada! O Inter tá virando freguês do Grêmio agora. Freguês. Pô, era... E saber que o Inter estava torcendo pro Grêmio cair para a segunda divisão, que não precisava ganhar todos os jogos, né? E você vê... ganhou todos. Ganhou todos E 2 vezes do Inter. E o que ninguém esperava era que eles iriam se encontrar numa fase tão preliminar fase. ainda Mas longe é, das finais. exatamente. Mas é né? interessante como Mas- o futebol não muda, né? Só dando um espaço aí. Como o futebol não muda, é tão simples o futebol. Você vê o time do Grêmio, você vê o que o time precisa. Você vê nos áureos tempos. Para ser um grande time, precisa ter um grande goleiro. O Grêmio tem. O Grêmio tem uma zaga, o Kahneman e o Jeromel. Melhor zaga eles do Brasil, jogam na minha muito. opinião. Então não tem segredo do futebol. Você tem esses 3 jogadores aí que são esteio, tem laterais que sabem jogar, meio de O campo Encanto o Arthur. protege bem. O Arthur voltou ontem. Tem Como um joga, técnico né? que não inventa.
ele brinca, ele tira sarro, ele fala de futebol, mas ele não inventa. E ele estuda bem, que é o Renato Gaúcho, não fica dando entrevista que parece aquelas audiências. Entendeu? Então, futebol é tão simples. E você vê o time do Grêmio jogando. O Grêmio joga simples. Eu acho que o Inter não reverte mais. De novo, vai ter que engolir essa. Muito vai difícil. ter que engolir essa. Muito porque, difícil. seu E a Groselli, diferença- o senhor tá feliz, né? O seu filho furou, sumiu do programa, tá desaparecido. Mas o senhor sempre vai morar aqui no meu coração. Parabéns, Grêmio, E parabéns. o seu Monteiro? Groselli. E o Monteiro? Monteirão? Você esqueceu dele outra vez, Imagina, eu hein? nunca esqueço. O Monteiro tá sempre aqui. Monteirão, um abraço pra você também. O Moselli fica arrumando confusão aqui quando o senhor não tá. Viu? O senhor tá fazendo falta aqui. O senhor não pra tá impor com respeito saudade aqui. dele? Lógico que eu tô. Tô com saudade. Monteirão, estamos com saudade de você aqui. Você tá fazendo falta. Agora é uma diferença muito grande de Inter e Grêmio, né? Não dá nem pra tá. comparar o futebol Não das dá. duas Nossa. equipes. Né? Tá muito, o Inter tá muito abaixo hoje. Bom, durante a semana nós tivemos alguns jogos da Libertadores, né? O Flamengo ganhou do Emelec fora de casa com 2 gols relâmpago do Vinícius Júnior. Ninguém esperava, o Flamengo estava Surpresa. perdendo, surpresa. O Corinthians ganhou 2-0 do Deportivo Lara, jogando em casa. O Deportivo Lara é um time bem fraco tecnicamente. Fraquíssimo, O Corinthians fraco. sofreu o primeiro tempo. Fraquíssimo. O primeiro tempo acabou 0-0, o Corinthians não conseguiu furar a retranca do Deportivo Lara. E o Santos ganhou também com 10 jogadores, com a expulsão do Gabigol, infantil a expulsão do Gabigol. Conseguiu ganhar do Nacional em casa por 3-1. Foi um resultado extremamente importante para o Santos. E agora, durante as próximas semanas, a gente vai ter os outros times brasileiros jogando na Libertadores, né? Então a gente vai ter um clássico brasileiro aqui, Cruzeiro e Vasco na próxima rodada. Esse jogo vai ser um jogo... Cruzeiro. Cruzeiro joga em casa, você acha que quem passa esse quem Cruzeiro, ganha esse jogo? Cruzeiro. Cruzeiro ganha do Vasco? Cruzeiro ganha do Vasco. Cruzeiro, eu falei no programa anterior, o Vasco não tem chance nenhuma de classificação. Não. O Vasco vai ficar no meio do caminho. eu acho Difícil, também. difícil. Já Time perdeu em fraco, casa o fraco, primeiro jogo. Já, um time muito fraco, né? Perdeu do time mais fraco. O Grêmio vai pegar, Monagas ou Monagas? Monagas. Monagas. O Grêmio vai jogar contra o Monagas na arena do Grêmio. E aí, Ale? Na Grêmio. não Grêmio, tem né? nem- Grêmio. E aí? Grêmio. Grêmio é o grande favorito outra vez para a Eu acho também, pra Libertadores. chegar bem longe. Não diria ser campeão, mas chegar bem longe. E o Palmeiras vai pegar o Alianza Lima dentro do seu estádio, jogando em casa. O Palmeiras vai... O Alianza Lima é um time meio encardido, é um time difícil de jogar contra. Mas, o que o senhor acha, seu Eu Moisés? assisti Aliança Lima e Boca. Boca. É um time bem arrumado, Bem tudo, arrumado. mas ele faz a diferença lá na altitude. Quando sai de lá, não segura o Palmeiras. Você acha que o Palmeiras vai ganhar esse Ganha, jogo? ganha, E ganha. você, Ale? Eu não acho que vai ser tão fácil, não. Eu vou falar, eu acho que vai ser um empate. Vai empatar? Eu acho que vai empatar. O Ale não tá confiando no Palmeiras, hein, galera? Será que ele tá falando com o coração ou ele tá falando com a razão? Eu Mas tô se fosse com o muita- coração, eu falaria que perderia o Palmeiras. Tá vendo? Ó, é um garoto muito sincero, Ale. O Ale é o Mas comentarista todo mais mundo- sincero da televisão Meu, todo- brasileira. Todo mundo na imprensa tem o time, fica falando que não tem. Fala Agora- que tem. Agora a gente precisa falar de uma coisa. Agora o Moselli, o olho dele até brilha. O Monteiro que adora isso. Do Falar que? da Da Champions, Champions, olha tem que lá, ó. falar. Demorou, hein? Demorou. E o time do seu nono? Você viu? Nossa, o nono chegou. Eu tava assistindo o Juventus. Falei, nossa, o Juventus não vai ganhar esse jogo, não dá mais. Do Tottenham. Você assistiu esse jogo, Ale? Do Assisti o Tottenham. jogo Que e eu jogo, digo mais, que jogo. queimou minha língua, porque antes do jogo eu tava E apostando no e Tottenham. o Tottenham jogando bem, jogou um primeiro tempo fantástico. Falei, nossa, o Juventus não escapa dessa de jeito nenhum. Bom, nós já estamos com os encontros definidos, Buffon, né? Chiellini e tal. outra Mas vez, aí eu né? vejo um pouco de diferença, Moisés. Agora é difícil Desculpa. pro Juventus na sequência. O futebol latino, né? Da Ah, é. Itália, com o futebol latino. É, a diferença é do muito futebol grande, frio, né? que é o futebol europeu, né? O futebol europeu não, o futebol inglês, É. né? Pra mim ali foi mais o coração do que Coração. o... Ah, do que- foi. Não, a Foi, camisa, foi, né? Camisa. E a camisa também. Ah, a camisa pesa. Bom, os Esse sorteios também. já foram feitos, os confrontos já estão definidos, você vê na sua tela aí os confrontos. O Barcelona vai pegar a Roma, o Sevilha vai pegar o Bayern de Munique, o Real Madrid vai pegar a Juventus num clássico, meu Deus, Outra vez, né? Outra Repetição vez, né? da decisão. outra vez. E o Manchester City vai pegar o Liverpool fazendo um clássico inglês. Clássico inglês, Esse isso é é o número difícil. dele. Sua opinião, Moselli, quem passa esses 4 jogos? A minha opinião, Juventus e Real Madrid. minha opinião, passa o City, passa o Real Madrid,
passa o Bayern Munique e passa o Barcelona. E você? Barcelona do monstro. Que eu vou falar para vocês. Monstro ó, Messi. Eu vi o Pelé jogar. Vi bastante vezes ainda, hein? Não foi uma, não foi duas. Via na TV e via ao vivo. E eu tô vendo o Messi. O cara não acaba, é infindável. Cada jogo ele tira um coelho da cartola. É impressionante. Eu vi também a entrevista do Ronaldo Fenômeno. E eu não tenho, eu vou falar uma coisa, eu vou falar, o Mosera tá louco. Ele tá chegando, e tem mais tempo ainda, ele tá chegando perto do Pelé. Que é impressionante o que ele tá jogando. Todo jogo. Calma, moço. Tá, não. Calma, É minha Mosé. opinião. Pelo amor de minha Deus. opinião. Perto do Pelé, não. É minha opinião. Perto do Pelé, não. O Pelé- Fala outro nome. Pelé, não. A Pelé não faz marcação. parte da Não, da a comparação. marcação. A parte física, cara. As técnicas que tem hoje. É difícil jogar hoje o futebol. Não tá fácil, não. E ele sempre improvisa, ele tem a jogada dele, ele tira o jogador, é impressionante. Ele é um monstro. Ele é um monstro. E não era assim antigamente. O preparo físico não era como é hoje, tinha mais espaço. Olha, Messi, eu acho que devia de ser assim: Pelé, Messi e acabou. Ele é fã do Messi. O coração Ídolo, dele bate mais forte, ele fica ídolo. até brilha os olhinhos dele. olha lá. Ídolo. Que beleza. Meu netinho já fala Messi. É isso Quem é o aí. melhor jogador do mundo e fala Messi? É, também com o vô dele falando isso pra ele o dia inteiro, tem que falar isso mesmo. Ale, e os seus palpites? Eu concordo com o Moselli também. Acho que Barcelona passa? passa o Barcelona, passa o Real. O Manchester City, pra mim, passa tranquilamente. Não Difícil, tranquilamente, né? mas o Esse jogo é difícil, esse jogo né? pra mim, eu acho que vai ser um dos melhores jogos, junto com o E Real o e Bayern Juventus. contra Vai ser... Sevilha o Bayern pra mim vai pegou sobrar. uma maior moleza aí, né? É, mas todo mundo Bayern- mundo achava que o Sevilha não ia passar. mas o Bayern é o grande favorito O Bayern é também. favorito. Mas vai eliminou o muito bem. Manchester United. Tá muito bem no Bayern no tá- alemão, time muito forte, já, time é. Os caras estão no ritmo, o Robben e o Ribéry estão em forma, Lewandowski, agora Miller. falou do Messi, acho que é importante, mas vamos falar um pouquinho do CR7 também, né? Também, Fez 4 né? gols. Também. ontem, Fez né? 4 gols. Num jogo só. Também, não. Não, ele- Uma máquina, é uma máquina. Ele Ele é uma máquina. Ele mas joga não, demais. não dá para comparar com o Baixinho. É diferente. Bom, a gente ainda tem pouco tempo para finalizar o programa. Eu não queria terminar o programa antes da gente falar um pouquinho sobre a seleção brasileira, do Tite, que o Moselli tanto ama. Ele ama o Tite. O maior técnico do mundo pro Moselli é o Tite. Ele chamou o William José e o Talisca. Meu Deus do céu. Difícil de entender, né? É difícil Coitado, entender se- como ele não chama o Hernanes, por Se exemplo. fosse o Dunga, hein? Se fosse o Dunga fazendo O Ale isso. falou isso. Se fosse o Dunga, acho que já tinham matado ele, né? Mas é isso aí. Moselli, você quer mandar algum abraço? Tem alguma recomendação especial ao pessoal de casa? Eu vou mandar um abraço especial para o pessoal do São João, em nome da presidenta Selma lá, Roberto Galafaz, que está no conselho. O São João vai estar completando agora, no dia 14 de abril, time no meu nono também. 6 gerações da nossa família lá, vai estar completando 105 anos. Então, parabéns para todos os sanjoanenses que fizeram essa história, né? 105 anos não é fácil, não. É muita tradição, Muita né? Um clube tradição. que faz parte da história da Clube cidade. São de João. Jundiaí. Revelou tanta gente, né? Revelou também tantos jogadores. Romeu Periciari, 2 Copas do Mundo, começou lá. Grande jogador da história do Palmeiras, do Fluminense. Jogava a bola no corredor da casa do meu avô, onde eu morava lá no porão. Jogava Craque. escondido, craque. Foi um grande craque. Um E aí, abraço Ale? para todo mundo. Não, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre uma A gente honra que estar agradece, aqui. sensacional. Muito obrigado. Quero mandar um beijo para minha esposa Cíntia, para os meus filhos Rafa e Luca. E um abraço especial aí para o pessoal do Reserva da Serra, nossa turma lá de quinta-feira, da Resenha do Futebol, quinta próxima, agora churrasco na casa do Anderson, todo mundo convidado, viu? Ô Guapô, nós vamos tomar todas lá, hein? Queria mandar um abraço pro meu amigo Vitão, que está sempre acompanhando a gente lá de São Paulo. Vitão, você é um cara especial. Obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado para todos vocês que toda segunda têm a paciência de assistir a gente aqui e aguentar as bobagens que a gente fala. Um grande abraço, boa semana, fiquem com Deus. Um abração. I got